Pois é, nada como um momento oportuno. Se eu houvesse feito um vídeo falando sobre o comportamento dos imigrantes, seja em qualquer lugar espalhado pelo mundo, talvez a tua opinião sobre a minha publicação do vídeo comentando sobre isso, você diria que eu estou ou estaria sendo isso aí. Então vamos lá. Como alguns de vocês sabem, eu vivo aqui em Miami, no sul da Flórida. Tive a oportunidade de mudança de vida através da churrascaria Porcão de Ipanema, pois eu era menino de rua, eles acreditaram em mim, me deram a oportunidade de trabalho e me ofereceram a transferência de Ipanema, no Rio de Janeiro, para vir a trabalhar aqui em Miami. E assim eu aceitei. Hoje eu sou um cidadão americano por opção. Sou imigrante também. Vocês viram aí, né? Talvez se eu fizesse esta publicação seria taxado como xenofóbico. Só que eu não sou. Só que tem uma diferença, que eu tenho um conhecimento da realidade de alguns comportamentos, alguns comportamentos de imigrantes de vários países que vivem aqui na região, especificamente no sul da Flórida, que seria Miami, Doral, Hialeah, Little Haiti, a Little Jamaican, que é onde tem a comunidade jamaicana, Little Haiti, a comunidade haitiana, e fora outras comunidades, né? El salvadorenho, nicaragüense, hondurenho, colombiano, dominicano, da República Dominicana, vários argentinos também, vários imigrantes. Deixa eu falar uma coisa para vocês na questão, já que o tema é imigrantes venezuelanos, vamos lá. No livro de Êxodo 25, é muito forte esta passagem, tá? Que diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Só que eu não vou usar essa referência não, porque é muito forte, talvez você não possa entender, tá? Eu vou deixar esta referência aí para vocês refletirem. Observem e reflitam. Então, como a referência em Êxodo é muito forte, eu deixei aí a referência de Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semeia, isto sim ceifará. Agora eu vou trazer uma outra referência, que foi uma fala, uma advertência da parte do Criador, da parte de Deus, para com Caim. Observem aí. Diante dessas referências, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, para que assim eu possa chegar ao ponto dessa manifestação
das mães venezuelanas contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. A minha pergunta é, para você, quanto custa ou vale, qual é o valor, o preço do seu caráter? Você seria capaz de responder? Quanto custa o seu caráter? Qual é o valor? Em Gênesis 4:7, Deus, o Criador, adverte a Caim. E diz a Caim que o mal está diante dele, porém, convém a ele suportar, resistir, não ceder, não se entregar. Como nas duas fotos anteriores, diz sobre o caráter, o valor do caráter. Qual é a demonstração de valor de caráter essas mães fazem isso contra o presidente Jair Messias Bolsonaro? Onde está a gratidão do ser humano? Onde está a gratidão do ser humano? Quando eu digo acerca do quanto custa o seu caráter, seu, meu, delas, não importa a oferta que você receba, não importa o quanto que você seja seduzido, se você tem caráter, você não o vende. Não. Precisamos entender, quando eu falo acerca dos imigrantes que vivem aqui, eu digo sobre conhecimento de causa, do comportamento de cada um deles. E a forma que estão se manifestando as mães, as mulheres da Venezuela que migraram para o Brasil, correndo, fugindo do regime ditatorial de Maduro, elas estão se manifestando da mesma forma que muitos imigrantes se manifestam aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos abrem as portas, dizem para eles, sejam bem-vindos, né? Talvez não por parte da imigração, devido muitos virem de forma ilegal. Mas sejam bem-vindos, por quê? Porque eles possam encontrar um trabalho, possam morar, comer e viver em segurança, comparando com o regime do seu país de origem. Só que muitos se comportam de forma como se este país, os Estados Unidos, fossem deles. Sim, muitos, assim como eu, que não tiveram carro no seu país de origem, quando chegam aqui têm condições de ter um carro, acham que as estradas pertencem a eles. Andam do jeito que querem, correndo, não jogam uma seta, não pede permissão, joga o carro em cima, não respeitam as pessoas que vão cruzar a rua. Da mesma forma, não com um automóvel, mas de forma ingrata, estão se manifestando essas mães da Venezuela, de forma ingrata. Elas não refletiram na ofensa que sofreu a filha do presidente de 11 anos somente. Não.
Porém, se deixaram seduzir por uma jogada que os esquerdopatas armaram para inventarem sobre isso. Isso aí que estão acusando ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E quando eu digo lá sobre a referência de Êxodo 25, Gálatas 6:7 e Gênesis, Bereshit 4:7, sobre a questão de Deus visitar a maldade dos pais nos filhos. Essas mesmas mulheres que migraram para o Brasil, talvez muitas delas, dependendo da idade, e até mesmo os seus pais, desejaram uma Venezuela igualitária. Sim. E se deixaram seduzir pelas propostas enganosas, maquiavélicas de Hugo Chávez. E hoje estão pagando o preço devido aos erros dos seus pais. Os filhos hoje pagam. E o Brasil abre as portas como uma cidade de refúgio. A própria Bíblia diz sobre a cidade de refúgio, né? Que é a fronteira. E elas pagam desta forma. Sabe por quê? Porque não tem caráter. Não tem princípios. E às vezes nós manifestamos um estado de pena que eu acho, o estado de pena é o pior, é um dos piores manifestos que você possa fazer por uma pessoa, porque você está incapacitando a pessoa. E o Brasil abre as portas através do governo Bolsonaro para que essas pessoas sejam respeitadas, tenham dignidade, e é desta forma que essas mulheres pagam. Sabe por quê? Nunca existiu caráter dentro delas. Se deixaram levar por oferta que possivelmente os esquerdopatas as fizeram. Lembra da mulher do Black Lives Matter? Que fez aquele alvoroço devido à morte do negro, né? Pelo policial? E o que aconteceu com essa mulher? Enganou todo mundo. Tiraram ela da presidência, do movimento, só que ela saiu com dinheiro, com mansões, bem de vida, porque ela não tinha caráter. Agitou a comunidade negra, fez um alvoroço que hoje Filadélfia, Califórnia, Nova York e muitos outros estados estão sofrendo por invasões. As pessoas entrando nas lojas e roubando. Porque ela não tem caráter. E, infelizmente, o povo venezuelano, as mulheres, algumas venezuelanas, estão manifestando de forma covarde ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora eu quero dizer para você que está em dúvida em quem votar. Veja todas essas perseguições contra o presidente Bolsonaro. Será que tudo isso não tira de dentro de você a dúvida que você deveria votar no presidente Jair Messias Bolsonaro? Não. Proíbem o presidente Bolsonaro de publicar vídeos, proíbem a mídia de falar a verdade contra o Lula ladrão. Porém, contra o presidente, o TSE, o STF, o Alexandre de Moraes permite tudo. Contra o presidente permite tudo. Contra o Lula não permitem nada. Podem ofender e fazer o que fizerem contra a filha do presidente. Essa jornalista de São Paulo fez com a menina de 11 anos. Tocando na honra de uma criança. Isso tudo pode. Pode. Mas chamar o Lula de ladrão não pode. Chamar o Lula de ex-presidiário não pode. Será que dentro da sua cabeça
você não consegue ligar os pontos e decidir que o seu voto deva ser para o presidente Jair Messias Bolsonaro, pense bem, pense bem. Como sempre digo, não vou insistir que você se inscreva no canal, mas eu peço um joinha, se puder, para que esse vídeo chegue ao alcance de várias pessoas. E que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro, que Deus abençoe a filhinha do presidente Jair Messias Bolsonaro, que Deus abençoe a Michelle Bolsonaro, que Deus abençoe toda a família Bolsonaro e que Deus abençoe o mundo. Muito obrigado.